ao vivo, terça-feira, dia 1º de setembro. Aniversário do Corinthians, parabéns ao Timão pelos 105 anos de história. Amanhã, o líder do Campeonato Brasileiro encara o Fluminense na Arena Corinthians. Vamos trazer as notícias do Palmeiras, que pega o Goiás nessa quarta-feira. Ontem, o garoto Gabriel Jesus foi o escolhido para conversar com os jornalistas na academia de futebol. Tem ainda as novidades do Santos, que segue embalado após mais uma vitória, e do São Paulo, que vai se preparando para o duelo contra o Joinville em Santa Catarina. A gente vai falar também da demissão de Vanderlei Luxemburgo. Acabou o projeto no Cruzeiro, pois é. No sorteio também, a gente vai falar do sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil e ainda a seleção brasileira, que já está em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O Brasil fará amistosos contra a Costa Rica no próximo sábado e contra os norte-americanos na terça-feira da semana que vem. Ontem, os meias Lucas e Kaká, que estão de volta à seleção, falaram com os jornalistas. Muito bom mesmo essa volta à seleção, ter mais uma oportunidade. É um momento especial para mim, tá voltando, e espero aproveitar essas oportunidades que eu vou ter. Tem mais 4 jogos esse ano, depois desses, espero estar neles. Era muito o que eu queria. Quando eu falei que eu gostaria de jogar nos Estados Unidos para fazer parte desse momento da Liga Americana, era para ajudar nesse crescimento, nesse desenvolvimento. Desde a minha chegada, vários jogadores que teriam outro mercado, principalmente na Europa, já vieram para cá. E eu acredito realmente que o crescimento dessa liga é promissor, e os próximos anos vamos escutar muito falar da MLS. Feliz, né? Acho que estar de volta, vestir a camisa do meu país é uma satisfação enorme, sempre um objetivo meu, e vou fazer de tudo para poder aproveitar essa oportunidade. Olha, acho que eu volto muito mais maduro, né? Muito mais preparado, fiquei um tempo fora aí da seleção. E, como eu falei, é uma satisfação enorme estar voltando, vou fazer de tudo para aproveitar essa oportunidade. O mais importante é ficar, que é o meu objetivo. É um momento difícil, né? Mas acho que a gente tem todas as condições de recuperar a nossa moral, a nossa hegemonia. Eu acredito muito no talento do grupo. Godoy, bom dia. Bom dia. Que é isso? Parecendo uma cenourinha. Coelho tá com fome. Mas bom dia para você que está de olho na Gazeta, porque eu também estou de olho em você. E parabéns para o maior time do futebol brasileiro que está fazendo aniversário hoje. Qual? Noroeste de Bauru. Noroeste de Bauru, parabéns. Parabéns, Mogi das Cruzes, aniversariante de hoje também. Parabéns. E parabéns para o Corinthians, que invejou o Noroeste e faz aniversário no mesmo dia. E parabéns para o Kaká, que voltou para a seleção. Home sweet home, ele falou. Parabéns para ele. Agora pro Dunga, que decadência. Por que, Godoy? O Kaká vai acrescentar o quê? Só foi convocado porque eu joguei nos Estados Unidos. O Kaká tá vivendo uma nova fase na vida dele, ele se separou, tá até de outro jeito nas entrevistas, seleção sabe? brasileira... O cara tá até mais altivo, assim, Seleção brasileira é consolo? Eu acho. Quando é assim, a gente tem que focar no trabalho, né? Se for assim, tem jogador que vai começar a separar hoje para ver se é convocado. Não seria má ideia, né? Assim. Mas o negócio é que o Step, ele pegou um só, agora é só pneu careca. Ixi, Maria, meu Deus do céu, hoje, é cenoura, é pneu careca. Falando nesses assuntos brabos aí, nesse papo brabo, né? Aqui no Brasil, o professor acabou os projetos, não é? Agora a confusão está feita. Ele não é mais técnico do Cruzeiro, Vanderlei. Que decadência também, conseguiu ser demitido. Decadência profissional, porque financeiramente é muito bom. Há determinadas demissões que são muito boas. Aliás, existe uma indústria para os técnicos no Brasil que rende muito ser demitido. Às vezes o técnico até contribui para a péssima campanha, porque a indenização é bem melhor do que continuar no cargo. O Luxemburgo, 2 demissões no mesmo ano, 2 clubes considerados grandes, 2 campeões como Flamengo e Cruzeiro. Que fim de carreira, hein, Luxemburgo? Mas não foi isso que a diretoria falou, não. Falou que ele se empenhou. Vamos ver o que eles falaram. A incumbência como presidente do Cruzeiro e gestor do clube, maior do clube, e tomar a decisão de conversar com o nosso treinador, ex-treinador agora, Vanderlei Luxemburgo, e com o diretor de futebol, Isaías Tinoco, e expor para eles o fato de que havia
tendência muito grande da torcida de não aceitá-los mais como treinador e diretor de futebol do Cruzeiro. Então, eu assisti essa coletiva, vovó. Sabe o que falaram, Godoy? Um repórter falou, eu até achei bom, ele só foi meio agressivo, o repórter. Ele falou assim, quer dizer que então, pelas falas do senhor, a quem tem a culpa, né, da queda do Luxemburgo é a torcida e a imprensa, né? Porque ele tirou dele da responsabilidade dele, né? Os dirigentes, todos, os dirigentes, eles não têm peito para enfrentar a torcida, a pressão da torcida, que normalmente também é reflexo da opinião formada pela crônica esportiva. Agora, e os projetos? Projetos? Não, os projetos do clube, não é do técnico, não, o projeto do clube, a programação do clube, o plano de trabalho do clube. Quer dizer, demitiu Marcelo Oliveira, está pagando o Marcelo, agora demite o Vanderlei, está pagando o Vanderlei, estão pagando 2 técnicos e vai contratar um terceiro e vai pagar o terceiro. Se fosse numa empresa privada, isso não aconteceria. Verdade. Por quê? Porque eu tenho que apresentar lucro financeiro a empresa privada. No clube, quem vai pagar vai ser o clube, não é o dirigente, não sai do bolso do dirigente. Mais cedo ou mais tarde, essa dívida será cobrada. O Luxemburgo e o Marcelo podem não receber agora, mas vai receber daqui a algum tempo com juros e correções monetárias. É a irresponsabilidade administrativa. Ponto. Querido Godoy, ontem, em sorteio realizado na sede da CBF, foram definidos os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Vamos ver. O São Paulo começa jogando no Morumbi contra o Vasco da Gama e faz a decisão fora de casa. Já o Santos primeiro visita o Figueirense e depois decide a vaga em seus domínios. Mesma situação do Palmeiras, que vai primeiro para o Beira-Rio e depois encara o Colorado aqui em São Paulo. E por fim, o Fluminense recebe o Grêmio no Maracanã e faz o duelo da volta em Porto Alegre. Para você que confia em sorteio, veja só como foi bom esse sorteio. Agora, para eu que não acredito em sorteio, para mim foi dirigida essa montagem de tabela. Coincidentemente, deu certinho. Ninguém tendo que... olha só para onde ela olha. Ela só olha para quem está dando sinal lá, orientando ela, né? E quem, mas abriu a bolinha e tal. Quem garante que a essa distância não havia uma marca em cada bolinha com a inicial, a primeira letra de cada time, né? E segue o que está na chave lá programado. Bom, daí o São Paulo é o que tem um adversário mais difícil, a situação mais difícil é a do São Paulo. O Palmeiras passa, o Grêmio passa e o Santos passa e o São Paulo, vou te contar, no sufoco, no desespero, se conseguir passar. Certo? Bom, vamos aguardar. 3 paulistas e um gaúcho na semi. Tá bom. Muito bem, vamos falar do Palmeiras. No Palmeiras, ele já virou titular da equipe. Após marcar 4 gols importantes em menos de uma semana, o garoto Gabriel Jesus foi o escolhido para encarar os jornalistas ontem na academia de futebol. Adriano Dolfi acompanhou. Ele caminha para ser ídolo do Palmeiras. Com 4 gols em 2 jogos, Gabriel Jesus está fazendo a alegria da torcida e da família. Quando eu voltei de lá de Minas, eu estava ansioso para ver minha mãe logo, dar um abraço nela, ela me esperando. E ontem foi a mesma coisa, né? Eu cheguei em casa, ela estava... Na hora que eu abri a porta, ela estava já me esperando, correu, me deu um abraço. Fiquei muito feliz de estar podendo fazer a minha mãe sorrir e sentir orgulho de mim. Então isso não tem preço. O menino Jesus ganhou até música. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. É o Gabriel Jesus. Foi admiração enorme pela torcida do Palmeiras, por tudo que fizeram por mim. Aos 18 anos, o sorriso vem fácil, quando o assunto é o assédio nas ruas. Não gosto de ficar muito saindo pra rua, que até já não tá dando, igual você falou. É uma coisa que daqui a pouco não vai dar, que eu gosto, é ir no shopping com os amigos, com a minha família. Então daqui a pouco eu acho que já não vai dar mais. E ele mostra personalidade, se diz preparado até para as intimidações dentro de campo. Intimidar vai tentar, mas é difícil, porque de onde eu venho da onde que eu jogava é difícil ser intimidade, né?
porque cada coisa que eu já passei, tentar intimidar, não conseguiu, mas eu mantenho a calma. Ontem mesmo teve um que veio me intimidar, mas eu falei, tá bom, vou jogar meu futebol e sair de perto. Eu tento manter a calma para conseguir demonstrar meu futebol. Gabriel garante que o seu plano de carreira neste momento é o Palmeiras, até porque o clube vive uma carência de ídolos formados nas categorias de base. O último foi São Marcos. O Palmeiras está hoje carente um pouco sim de ídolo, faz tempo, né? O Marcos, mas igual eu falei, eu vou trabalhar forte, vou querer sempre estar melhorando e vou querer honrar a camisa do Palmeiras o mais que eu conseguir para poder, quem sabe, um dia se tornar um ídolo. Olha, Godoy, ontem eu estava falando com um amigo meu e aí eu falei, família é tudo. E esse menino, como ele ama a mãe dele, a dona Vera Lúcia, é impressionante. Sinal que a mãe tem uma importância fundamental na formação dele. Eu já ouvi alguma coisa e ele tem que valorizar a mãe mesmo. Aliás, você tem que amar a sua mãe. O pai você pode respeitar. Agora, a mãe você tem que amar a mãe. A mãe ame a mãe. O pai você respeita, filho. Agora, o Gabriel Jesus precisa ter personalidade, manter a personalidade, simplicidade. Não confunda simplicidade com humildade. E outra coisa, na hora de jogar futebol tem que ser irresponsável e inconsequente na hora de fazer as jogadas bonitas e ir para cima do adversário, não ser indisciplinado. Assim que você tem que ser. E cria uma marca, hein, Gabriel Jesus? Precisa criar uma marca do seu gol, personalizar a marca do seu gol. É ou não é, hein, Silvestre? Mas já não tem o dedo dele assim? Ridícula. Vamos personalizar, vamos criar uma marca. Esta é a comemoração de Gabriel Jesus. Tá bom. Bom, você falou do Silvestre, é isso? Silvestre, então vamos... O Silvestre pensa como eu. Então vamos saber. Bom dia, Silvestre. Ele tá lá no São Paulo e traz as notícias do Tricolor pra gente. Fala aí, Silvestre. O Godoy, até para elogiar, é bravo, né, cara? É impressionante. Eu tô aqui no CT do São Paulo, aberto a questão de 10, 15 minutos para a imprensa. Encerramento da preparação do Tricolor para o jogo de amanhã, 19h30, fora de casa, Santa Catarina contra o Joinville. Campeonato Brasileiro, São Paulo brigando pelo G4, é o quinto colocado, depois da vitória sobre a Ponte no Morumbi, está empatado em pontos com o Verdão, perde no critério de desempate, tem um saldo de gols inferior à equipe de Palestra Itália. Time absolutamente indefinido pelo professor Osório, porque o treino de novo foi fechado. Eu posso garantir que o Rogério Ceni não vai jogar, não veio para o campo. A informação que eu recebi é que o Rogério segue o tratamento da virilha no Refis. Luiz Eduardo com dores no joelho também é desfalque. Além disso, tem o Bruno voltando depois de cumprir a automática. O Rodrigo Caio desfalque porque já foi embora para a seleção brasileira olímpica. E o Alexandre Pato, hein? A janela de transferências já se fechou, porém a janela inglesa continua aberta até as 2 da tarde, horário de Brasília, porque ontem foi feriado na Inglaterra. Existe uma pequena possibilidade remotíssima do Pato, de repente uma manobra de bastidor muito rápido e o Pato ir para o futebol inglês. Mas um passarinho me contou que não existe a menor possibilidade disso acontecer, até porque o Corinthians ontem já afirmava a permanência do Pato, o São Paulo também, o próprio Pato nas redes sociais já postava foto dele dizendo "tamo juntos, somos mais fortes", então o Pato deve mesmo continuar. Eu vou cravar, o Pato continua no São Paulo até o final do ano, disputa a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E na reapresentação de ontem, os jogadores se reuniram no vestiário, o Pato chamou a palavra, conversou com a rapaziada e confirmou essa história toda, a permanência dele. Pato fica. Hoje eu posso dizer que o Pato vai permanecer no São Paulo. A gente já conversou no vestiário, o desejo dele, e vai permanecer. E, geralmente a gente conversa bastante no vestiário, quando chega para trocar de roupa. Então a gente fez uma brincadeira com ele, perguntou se ele ia ficar ou ia sair. Aí ele respondeu que iria ficar no clube. Aí ele, se ele saísse, ia fazer muita falta, mas como ele vai permanecer, vem ajudando a gente bastante
e espero que ele seja muito feliz aqui. É pouco provável, mas o São Paulo tenta uma engenharia financeira com parceiros para tentar contratar o Pato no final do ano. Portanto, com Alexandre Pato no time, o tricolor encara o Joinville amanhã e já conhece o seu adversário na Copa do Brasil, o Vasco da Gama, nas quartas de final da competição, que já aconteceu em 2 outras oportunidades. Em 98 deu Vasco, em 2002 o São Paulo, Anitta. Maravilha, Silvestre, muito obrigada. Os detalhes, então, do São Paulo, boletim fechado no Gazeta Esportiva. Thiago Mendes que falou ontem, então, no São Paulo. O Santos segue embalado sob o comando de Dorival Júnior. Após a vitória no domingo diante do Cruzeiro, o Peixe retornou ontem à capital paulista cheio de confiança para a sequência do Brasileirão e também da Copa do Brasil. Veja aí. O gol de Ricardo Oliveira não deu só mais 3 pontos ao Santos, que encostou no G4 e está a 4 pontos do Palmeiras. Manteve também o atacante como artilheiro do Campeonato Brasileiro com 12 gols. É importante, eu sempre falei que a minha função dentro do time é essa, a minha ambição é sempre fazer gols e que os gols possam contribuir para o crescimento da equipe, e assim está sendo. Nitidamente, o time mudou a postura dentro de campo após a chegada de Dorival Júnior. Só nesse torneio já foram 6 vitórias e 7 partidas de invencibilidade. Conquistou 20 dos 27 pontos disputados. O Dorival agregou valores muito importantes. Eu acho que o conhecimento dele, somou e tem somado bastante. Todos os atletas entenderam. E tem sido assim, acho que jogo após jogo o time está demonstrando uma cara. Todo mundo tem visto os resultados que a gente vem tendo, a performance que cada um vem tendo coletivamente, e cada um individualmente vai se destacando. Certamente ele tem uma contribuição aí muito alta com esse crescimento do time dentro da competição. O próximo compromisso do Santos no Brasileirão será contra a Chapecoense, neste meio de semana, na Vila Belmiro. O primeiro sem Lucas Lima, que está servindo a seleção brasileira nos Estados Unidos. Hoje, os jogadores ficaram sabendo que irão enfrentar o Figueirense pelas quartas de final da Copa do Brasil. Um adversário duro, cresceu dentro do campeonato também, então nós sabemos as dificuldades que nós vamos enfrentar. A diretoria já anunciou mais um reforço para a temporada. Trata-se do volante argentino naturalizado italiano Ledesma, de 32 anos, que chega a Santos nesta quarta-feira para realizar exames e assinar contrato por 2 temporadas. Esse Ledesma pode está vindo a necessidade de ter um pouco mais de experiência no grupo, mas não vai jogar fácil não, porque o que o Thiago Maia está jogando, e vamos ver como o Santos se comportará sem o Lucas Lima, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Vai ser uma boa experiência. Marquinhos Gabriel, se for ele a opção, está atravessando também um excelente momento. Vamos ver como o Santos se comportará. Muito bom. Vamos falar do Corinthians, que hoje então está comemorando 105 anos de existência. Parabéns de novo ao Timão, esse gigante do nosso futebol brasileiro. E falando em comemoração, quem está feliz da vida com a boa fase no clube é o atacante Wagner Love. A reportagem é do Fernando Gavini. Tudo mudou em apenas uma semana. O antes criticado Wagner Love, visto com desconfiança pela torcida, virou solução. Bastaram 3 jogos seguidos como titular e 3 gols marcados. 2 contra o Cruzeiro e 1 contra a Chapecoense para reverter a situação. Eu não parei de trabalhar em nenhum momento e sabia que uma hora eu ia ter minha oportunidade. Lógico que a gente fica triste pela lesão do Luciano, que a gente queria muito que ele estivesse aqui e desse continuidade no trabalho dele. Mas surgiu a oportunidade para mim, então eu procurei estar preparado para que quando houvesse a oportunidade eu desse conta do recado. Marcar gols é o trabalho dele. Wagner Love sabe disso, mas não é uma coisa que ele possa fazer sozinho. O meio-campo é fundamental para fazer a bola chegar redonda. Se eles não estiverem bem no jogo, dificilmente a bola vai chegar ao ataque. Então, eu tenho que aproveitar a fase deles também. O Renato está numa grande fase. O Elias, Jadson, estão numa grande fase. Então, se eles estiverem bem, com certeza as chances nos jogos aumentarão e eu vou estar ali para poder concluir e eu sei que eles estando bem, eu vou ter sempre a oportunidade para fazer gols. Mas com a convocação de Elias para a seleção brasileira, o meio-campo corintiano estará desfalcado nas próximas 3 partidas, todas contra times que brigam na parte de cima da tabela. Fluminense nesta quarta-feira, Palmeiras no domingo e Grêmio na semana que vem. A tendência natural é a entrada de Ralf na equipe,
com Bruno Henrique sendo deslocado para fazer a função de Elias. Quando sai um jogador, entra outro, procura manter o mesmo ritmo, procura manter o mesmo desempenho, o mesmo equilíbrio, para que a gente possa fazer bons jogos. Então a gente sabe que o Elias vai fazer muita falta, mas a gente sabe que quem entrar no lugar do Elias vai dar conta do recado, porque tem treinado muito, tem treinado bastante, para poder suprir a ausência desse jogador que é importante como o Elias. Ô Godoy, ninguém gosta desses amistosos da seleção brasileira porque os clubes perdem os jogadores, né? O que você acha? Até alguns jogadores convocados também não gostam, porque viajam, ficam ausentes das suas equipes e não jogam na seleção, não são aproveitados na seleção. Fábio Prado falou isso ontem, sobre o Lucas Lima, que provavelmente ele deve ficar no banco. Então, e perdem o ritmo de treino, o ritmo de jogo, né? Vão fazer uma excursão. Então não tem, voltam piores. É só ver quantos jogadores que foram para a seleção e voltaram numa condição muito abaixo da que saíram quando foram convocados. Mas vai ser uma experiência boa para o Corinthians também, principalmente para o Tite, jogar sem o Elias. É ruim, é ruim. Como disse o Wagner Love, Elias, o Renato Augusto e o Jadson estão jogando muito bem, criando oportunidades e situações de gol para que o Wagner Love conclua. E cabe ao Wagner Love estar sempre bem, se cuidar, estando bem fisicamente, saber fazer gols. Ele não esqueceu, ele não desaprendeu, ele sabe. Então, por isso que ele foi muito cobrado. E o Corinthians, mais uma oportunidade aí para o Tite exercitar a sua mente, a sua criatividade para formar um meio-campo competitivo, criativo. Quem será a opção? Danilo, talvez. Muito bom. Então, o Super Esporte de hoje fica por aqui, querido Godoy. É assim, né? O que eu vou fazer? Dizem que o que é bom passa logo. Dura pouco, Dura pouco. O importante é que... Sim que é bom. O importante é que a gente continua vivo e teremos a oportunidade de nos encontrar. Sim, sim. Um abraço pro pessoal da Hebraica que está assistindo a gente aqui, mandaram mensagem. Valeu. Hebraica. Somos a Hebraica. Que beleza. Aprenda a fazer um bolo de abacaxi 100% light no Você Bonita. Daqui a pouco, 12:30. Assista agora, Revista da Cidade.